Eles disseram que ele não tinha chance, que 1% nas pesquisas significava irrelevância, que um político jovem, muçulmano, de origem indiana e sem dinheiro de bilionários nunca atravessaria a muralha política de Nova York. E ainda assim, Zohran Mamdani não apenas atravessou, ele destruiu essa muralha e reconstruiu algo totalmente novo em seu lugar. O que você vai ver agora não é uma história comum de eleição. É uma ruptura, uma anomalia estatística, uma ascensão improvável que transformou um completo outsider no prefeito da cidade mais influente do planeta. Quando Mamdani iniciou sua campanha, literalmente ninguém o reconhecia nas ruas. Vídeos mostram ele tentando conversar com pessoas que simplesmente ignoravam sua existência. Aquele típico "Sorry, I'm in a rush", que encerra qualquer interação em Nova York. As pesquisas o colocavam em 9º lugar entre os candidatos. 9º, em uma corrida com nomes gigantes, apoiados por velhas máquinas políticas e pelo tipo de dinheiro que compra influência em segundos. E o que ele tinha? Nada disso. Nada. Nenhum bilionário por trás, nenhum grande comitê superfaturado, nenhum exército contratado de consultores engravatados. O que ele fez foi exatamente o que políticos tradicionais evitam. Começou de baixo, no chão, olho no olho, porta a porta, conversa por conversa, ideia por ideia. Enquanto outros candidatos tentavam ganhar a eleição pelos bastidores, Mamdani tentava vencer pela rua. Literalmente. E é aqui que a história muda de patamar. O que começou pequeno se transformou em um movimento. Pessoas que nunca tinham participado de nada político começaram a se envolver. Primeiro dezenas, depois centenas. Quando perceberam, havia ali um fenômeno. Mais de 90.000 voluntários. O maior exército de voluntários da história política recente da cidade. Gente ligando para desconhecidos, batendo em portas, abordando eleitores por iniciativa própria. Não era ativismo de ocasião, era uma espécie de devoção. Era como se aquela campanha desse às pessoas um novo senso de propósito. Isso não surgiu por acaso. Mamdani fez aquilo que a elite política desaprendeu: falar sobre o que realmente importa. Ele não fugiu dos temas sensíveis, não escondeu pautas, não tentou criar slogans vazios. Ele entrou onde mais dói: custo de vida, aluguel insustentável, transporte público lento e caro, falta de creches acessíveis, empregos que não mantêm uma família viva na cidade mais cara dos Estados Unidos. Enquanto outros candidatos tentavam demonizar adversários, Mamdani insistia no oposto: construir. Ele repetia que política não é algo que você possui, é algo que você faz. Um verbo, uma ação, uma responsabilidade coletiva, um trabalho que exige presença real e disposição para ouvir até quem discorda de você. Essa postura desmontou um mecanismo que parecia eterno: a crença de que só vence quem tem máquina, dinheiro e apadrinhamento. E aí veio o contra-ataque. A ala mais radical da direita americana decidiu que precisava pará-lo a qualquer custo. Memes o chamando de terrorista. Comparações absurdas com ataques históricos, insinuações raciais e religiosas nojentas, até uma campanha falsa alegando que, se eleito, ele obrigaria todos os nova-iorquinos a comer comida halal. Sim, esse era o nível. Isso saiu até em push polls reais. O objetivo era simples: fabricar medo. Mas deu errado, e por um motivo óbvio. Mamdani não se escondeu, não mudou sotaque, não apagou identidade, não adaptou seu comportamento para agradar editorial de jornal. Pelo contrário, ele apareceu comendo biryani com as mãos nas redes sociais. Continuou falando sobre Gaza, quando outros preferiam ficar quietos. Manteve firme sua agenda progressista enquanto o ataque aumentava. A autenticidade, que para alguns seria vulnerabilidade política, virou a arma de maior impacto da campanha. Então, quando a vitória começou a parecer possível, os ataques ficaram ainda mais intensos. Comerciais assustadores, narrativas de caos, textos dizendo que ele destruiria a cidade.
manchetes sugerindo que Nova York estaria prestes a cair nas mãos de um radical incapaz. Mas Mamdani não respondeu com ódio. Ele fez o oposto. Mostrou ponto a ponto o que faria e o que não faria. Congelar o aluguel, sim. Melhorar o transporte, sim. Universalizar creches, sim. Desfinanciar a polícia, não. Decriminalizar contravenções, não. Transformar Nova York em um laboratório de políticas irresponsáveis, não. Essa clareza desmontou fogos de artifício e expôs o exagero adversário. O dia da vitória foi cinematográfico. Ao subir no palco, ele citou Jawaharlal Nehru, "A moment comes, but rarely in history", e deixou claro que aquela eleição não era só sobre ele. Era sobre uma mudança no centro nervoso da política americana. Quando o discurso terminou, os alto-falantes tocaram Dhum Machale, arrancando risos, surpresa e, principalmente, viralização imediata. Mas o ponto não é a música, nem a citação. O ponto é o peso simbólico, o improvável vencendo o inevitável, o desconhecido superando o ex-governador, o 1% esmagando o favorito de todas as casas de apostas, o imigrante vencendo o estereótipo, o jovem vencendo a máquina, o progressista vencendo a complacência e, principalmente, o coletivo vencendo o dinheiro. A vitória de Zohran Mamdani mostra que grandes cidades, mesmo as mais cínicas e duras, ainda respondem à política feita com propósito. Ainda reconhecem coragem. Ainda se movem por alguém que decide se apresentar ao mundo como é, sem verniz, sem máscara, sem filtros. E mostra também que quando uma cidade inteira se vê em alguém, nenhuma previsão, nenhuma pesquisa e nenhum investimento milionário conseguem pará-la. De 1% para prefeito. Essa ascensão não é só uma história política, é um lembrete brutal de que, mesmo no cenário mais improvável, quando a mensagem é real e a mobilização é genuína, o impossível perde força.